Capítulo 9. Escolha a vida. Para mim, a melhor coisa que temos é a vida. E onde há vida, conforme o velho ditado, há esperança. Assim, talvez, se conseguimos escolher a vida, não será tão difícil quanto imaginamos. No entanto, há tantos que não a escolhem. Há pouco tempo, um de meus alunos veio para a universidade. Estava mesmo deprimido. Disse: "Você me enjoa, com suas ideias sobre a vida." Diz: "Escolha a vida." Por que haveria de escolher? Foi a vida que me escolheu. Não pedi para nascer. Fui obrigado a vir para esse mundo, e, se não quero viver aqui, não vejo por que é minha responsabilidade escolhê-la. Há milhares de pessoas que se internam nos hospícios, anualmente, entregando as vidas aos médicos e terapeutas. Outras pessoas desistem e dizem: "Viva a minha vida por mim", em vez de pegar esse dom incrível, vivendo-o plenamente. Não sei se estão a par, mas há um fenômeno crescente chamado Síndrome da Criança Espancada, o que mostra que espancamos as nossas crianças de um modo inimaginável. Ainda há pouco tempo em Los Angeles, uma menina teve os olhos arrancados, coisas quase inacreditáveis. E há outra doença que para mim, é incompreensível. Estamos espancando os velhos. Estamos batendo nos velhos. Os filhos batem nos pais e mães que estão envelhecendo. Realizou-se uma entrevista com pessoas de 65 anos e mais, milhares de pessoas, e só 25% dessas pessoas disseram que estavam felizes. As outras se consideravam vítimas. É para isso que nos dirigimos? É esse o sentido da vida? Continuar a viver até ao ponto em que acabaremos vítimas? Há muita gente que anda por aí falando de morte, desespero e sofrimento. Se quiserem isso, podem encontrá-lo em qualquer lugar. Leiam os jornais. Liguem os aparelhos de TV. Ou podem preferir dizer que a vida é boa, a vida é bela, vamos festejá-la. Já pensou em ver o que diz o dicionário sobre uma palavra como vida? Vou ler o que descobri, porque é uma beleza. A vida é a qualidade que distingue um ser vital e que funciona de um ser morto. Ora, isso não é uma beleza? Mas não ajuda muito, não é? Há outra, que adoro, que diz: o período de utilidade de alguma coisa. Pensei que se a utilidade é a determinante de estarmos vivos ou mortos, então há uma porção de gente morta por aí. A definição de que mais gosto é a terceira. Passar por ou passar o período de duração. Sabe, a maior parte de nós está realmente passando por e passando o período de duração. Não são muitos entre nós que estão realmente vivos e vivendo plenamente. O problema é que, enquanto vocês deixarem suas vidas nas mãos de outras pessoas, nunca hão de viver. Você tem que assumir a responsabilidade de escolher e definir a sua própria vida. Acredito sinceramente que a maior parte das pessoas tem medo da vida. Não sei por quê. Temos medo de sermos o que somos. Temos sentimentos maravilhosos e loucos, e não agimos de acordo. Você vê uma pessoa realmente bela e pensa: "Vou dizer a ela que ela é linda." E depois você pensa: "Ah, não posso fazer isso." E lá se vai ela, a vida toda, sem saber que é bonita. É uma pena, pois se não vivermos plenamente, impedimos que os outros vivam plenamente. Temos medo de viver a vida, portanto, não experimentamos, não vemos. Não sentimos, não arriscamos. Não nos importamos. E, portanto, nem vivemos, pois a vida significa estar envolvido ativamente. A vida significa sujar as mãos. A vida significa saltar no meio de tudo. A vida significa cair de cara no chão. A vida significa ir além de si mesmo, até as estrelas. Mas você tem que resolver por si mesmo. O que a vida significa para mim? Estou convencido de que se passássemos tanto tempo, não, uma quarta parte do tempo, a cada dia pensando sobre a vida e vivendo e amando quanto passamos planejando uma refeição, seríamos incríveis. Mas a vida tem um meio maravilhoso de resolver esse problema. Isso sempre me fascina, pois, quando a vida não está sendo vivida, ela explode em nós. É como tentar segurar a tampa quando o vapor está prestes a explodir.
Alguma coisa há de acontecer, estou convencido disso. Ou você passará aos extremos do medo, sofrimento, solidão, paranoia ou apatia. Tudo isso é sinal de que você não está vivo. Não está vivendo. Assim, se estiver sentindo alguma dessas coisas, enrole as mangas e diga: deixe-me viver. No minuto em que você começar a se envolver com a vida, o vapor escapa, e você estará salvo. Não é fácil, mas a vida nos faz saber que tem de ser vivida. Que maravilha! As pessoas me procuram dizendo: parece que você sabe de tudo. Se a vida é assim tão formidável, como é que temos a morte, a dor, o sofrimento, todas essas coisas negativas? Por que as crianças hão de sofrer? Por que há assassinatos, estupros e guerras? Por quê? Por quê? Por quê? Eu digo. Como é que vou saber? Homens mais notáveis já tentaram responder a essas perguntas, há anos. Mas sabem o que fiz? Deixei de fazer as perguntas, e comecei a viver as respostas, e isso foi muito importante. Por que a morte? Eu não sei por que a morte. Por que a dor? Quisera que não existisse, mas não sei por que a dor. Se eu passasse a vida querendo respostas a essas coisas, nunca viveria. Mas digo a eles que de fato conheço um pouco a vida. Há uma coisa chamada alegria, pois senti, e há uma coisa chamada loucura maravilhosa porque a vivi. E sei que há uma coisa chamada amor, pois já amei. E sei que há uma coisa chamada êxtase porque já conheci o êxtase. E sei também, porque conheci pessoas que o experimentaram, que existe uma coisa chamada enlevo. Ah, adoro a palavra enlevo. Procure o enlevo. Recuso-me a morrer até saber o que é o enlevo. Em todo caso, uma das coisas que sei é que você pode se dar essas coisas. Pode criar essas coisas. Durante toda a sua vida, você recebeu você. Você se tornou você. Você aprendeu a ser você. E o maravilhoso, e como educador posso lhes garantir isso, é que tudo o que se pode aprender pode ser desaprendido e reaprendido de modos novos. Assim, se você quiser ser qualquer coisa que desejar, poderá sê-lo, desde que esteja disposto a sujar as mãos, a sofrer um pouco, a lutar um pouco, e trabalhar um pouco por isso, pois não vem naturalmente. É preciso trabalhar por isso. Está tudo aí. Gosto de pensar que, no dia em que você nasce, recebe o mundo como presente de nascimento. Uma caixa maravilhosa, amarrada com fitas incríveis. E algumas pessoas nem se dão o trabalho de desatar a fita, quanto mais abrir a caixa. E quando abrem a caixa, só esperam ver a beleza, o assombro, o êxtase. Ficam surpreendidos ao verem que a vida também é dor e desespero. É solidão e confusão. Tudo faz parte da vida. Não sei o que pensam, mas eu não quero passar ao largo da vida. Quero conhecer todas as coisas dessa caixa. Esta caixinha se chama dor. Bem, também é minha, e vou abrir a dor e experimentar a dor. E essa caixinha se chama solidão. E sabem o que acontece quando abro a caixa marcada solidão? Experimento a solidão. E quando vocês me dizem: sinto-me só, posso compreender a sua solidão um pouco melhor e então podemos nos juntar e nos dar nossas mãos solitárias. Quero conhecer todas essas coisas, pois sei que também posso aprender o enlevo. Se estiver lá, hei de encontrá-lo. Sei que pude transformar a dor em prazer. E você também pode fazer isso. Não há nada que eu possa fazer que você também não possa. Não sou sobre-humano. Tudo o que sei fazer, você também sabe. E alguns de vocês sabem fazê-lo muito melhor. E se não tem isso, não é porque não o possuam. É porque não estão trabalhando por isso. Está aí, e é seu. Podemos transformar o desespero em esperança, e isso é mágico. Podemos enxugar quaisquer lágrimas e substituí-las por sorrisos. Há duas grandes forças em ação, externas e internas. Temos muito pouco controle sobre forças externas, como furacões, terremotos, inundações, desastres, doença e dor. O que importa realmente é a força interna. Como reajo a esses desastres? Sobre isso,
tenho um controle absoluto, acreditem ou não. Há vários anos houve um grande terremoto em Los Angeles. Estava amanhecendo. Ouvi aquele estrondo tremendo e a minha sala desabou. Do corredor veio uma poeirada. Ora, gosto muito de viver, como vocês, de modo que a minha primeira reação foi: Buscaglia, deu fora daqui. Saí pela porta afora, desanimado, pensando lá se foi a minha casinha linda e todas as coisas que juntei, para sempre. Resolvi ficar muito calmo e me sentei na varanda dos fundos. Continuava uma poeirada enorme e pequenos tremores o tempo todo. Vi os meus vizinhos do outro lado da cerca e disse: Oi. Eles exclamaram: Léo. A sua casa. Eu disse: Eu sei. Há alguma coisa com a minha casa, mas ainda não consigo ver o que é e acho melhor esperar. Aí começamos a rir. Eu não tinha serviço algum, nem luz nem gás, mas os meus vizinhos tinham gás e conseguiram fazer café. Ficamos sentados junto das árvores até nascer o sol e depois entramos para ver os estragos. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Ficar histérico seria ótimo, mas entrar em contato com os meus sentimentos e aceitar aquilo, isso era possível. As pessoas sempre perguntam: Como é que você começou a amar a vida de verdade? Bem, não sei mesmo. Como é que a gente sabe quando começa alguma coisa? Se estão pensando que fui a um pico de montanha no Nepal e tive uma grande visão, sinto muito decepcioná-los. Seria lindo se lhes pudesse contar isso, mas não é verdade. Não sei quando começou, mas tenho ideia de que começou, talvez, com Túlio e Rosa, meus pais incríveis. Eram as pessoas mais loucas do mundo. Ambos. Só lamento não estarem mais conosco, pois adoraria partilhá-los com vocês. Eram tão alucinados. Viviam com essa loucura que era linda. Acho que todos nós aprendemos logo de saída, com eles, a ser malucos, essa loucura maravilhosa com que temos contato, que faz a gente aguentar quando tudo mais é tão loucamente sensato. Todo mundo diz: Aquele Buscaglia é maluco. Deviam ver a minha reputação na universidade, é biruta. Mas isso é ótimo, pois me dá uma grande margem de comportamento. Quando a gente é considerada biruta, pode se safar com um bocado de coisas, ou então chamam os tiras. Papai morreu há uns 5 ou 6 anos. Cada vez que vou a São Francisco, tenho uma nostalgia tremenda, pois ele adorava aquela cidade. Mamãe e papai iam a North Beach porque, para eles, aquilo era um pedacinho da Itália. Comiam massa até arrebentarem, falavam italiano e tinham contato com a cultura de novo, e depois voltavam para o vasto deserto de Los Angeles. Era um acontecimento lindo para nós. Eles sempre levavam todos os bambinos com eles, nunca iam a parte alguma sem eles. Apinhavam todo mundo no velho Chevrolet. Lembro-me de que ficávamos pendurados nas janelas. Mamãe viajava com conforto, levava cadeiras especiais. Parávamos na estrada, onde dizia área de lazer, e a maior parte das pessoas comia sanduíches, amendoins ou coisa que o valha. Mas mamãe não, ela cozinhava nhoques. Fazíamos uma festa. Depois tomávamos o carro de novo, com o fogareiro e a geladeira e a máquina de macarrão. Levávamos 20 dias para ir até São Francisco. Sempre pensei que a distância de Los Angeles até lá era de 3.000 quilômetros. Espero que todos nós possamos fazer as pazes com os papais e mamães e irmãos e irmãs e outros queridos antes que eles morram. Papai soube que ia morrer de câncer. Assim, fui procurá-lo e disse: Papai, quero fazer alguma coisa com o senhor, durante esse tempo. Se quiser, passarei o tempo todo com o senhor. Aonde quer ir? Quer voltar à Itália? Ah, não, não, não. Agora a minha terra é esta. Mas gostaria de ir a São Francisco. Assim, tomamos todos o carro e fomos a São Francisco. Durante 5 dias maravilhosos, vagamos pelas ruas. Comemos 5 refeições por dia. Fizemos uma porção de coisas juntos. Sabem o que mais ele quis fazer? Isso mostra que homem louco ele era. Adorava o caça-níqueis de Las Vegas, de modo que quis ir jogar neles.
Não era jogador, só queria ficar ali jogando nos caça-níqueis. Eu disse à encarregada. Está vendo aquele homem ali sentado, jogando no caça-níqueis, muito sério? Não deixe que ele fique sem moedas. Dei uns dólares a ela e ela punha $5 na máquina e ele dizia: Estou ganhando. Estou ganhando a noite toda. Não venham me dizer que ele não sabia o que estava acontecendo, era esperto demais para isso, mas foi lindo. Ele nunca se divertiu tanto. Não obstante, quando ele morreu, foi muito difícil para mim, como será para vocês, me despedir de uma pessoa que eu amava tanto. Lembro-me de que quando voltei do enterro estava mesmo arrasado. Quando cheguei na minha varanda, vi um grande buquê de flores e um bolo de chocolate gigantesco. Junto estava um bilhete de um amigo. Léo, isso é para lhe lembrar que ainda há coisas belas e coisas boas de se comer. Sabe, não pude impedir que o papai morresse, quando chegou o momento, mas as forças internas me ajudaram a dizer: Sim, está bem. Meu pai era o tipo de pessoa que dava tudo o que tinha. Tudo. Nunca chegou a ter nada. No minuto em que conseguíamos prosperar um pouco, e comprar sapatos e coisas, ele dava um jeito de tornar a dar o dinheiro. Assim, estávamos constantemente passando do ter ao não ter. Mas mamãe também conseguia fazer comidas maravilhosas com muito pouca coisa. Comíamos pão e choi, pão, caldo e repolho. É cozido no forno e, quando cai no estômago, expande-se imensamente e a gente não sabe que está com fome. Assim, quando as coisas iam mal, comíamos sempre pão e choi. Lembro-me de meu pai ter ficado realmente acabrunhado. E, por falar nisso, eles nunca esconderam a vida de nós. Sempre nos deixavam saber quando estavam abatidos, infelizes e chorosos. Nunca nos fizeram crer que fossem o rochedo de Gibraltar. Sempre nos deixaram saber que eram humanos, e isso eu tenho que lhes agradecer. Não eram símbolos de perfeição, eram símbolos de humanidade. Lembro-me de que ele se sentou e nos disse que o sócio dele tinha fugido com todo o dinheiro deles e ele nem sabia de onde ia sair a nossa próxima refeição. Mamãe tinha o hábito mais louco. Adorava rir. E aquilo lhe pareceu tão engraçado. Ele ficou furioso com ela. Ela estava rindo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sabem o que é que ela fez? Nós todos saímos e, quando chegamos em casa de noite, ela preparara um banquete como fazíamos para um batizado, ou um casamento. Entrada, massa, vitela, tudo. Meu pai disse: Meu Deus, o que é isso? Ela respondeu: Gastei tudo nisso. Você está maluca mesmo, exclamou ele. O momento em que precisamos de alegria é agora, não depois. Este é o momento em que precisamos de ser felizes. Cale-se e coma, disse ela. Não é interessante? Nós nos sentamos. Isso se deu há anos, e eu lhe digo que nunca hei de me esquecer desse jantar, o jantar da miséria de mamãe, e, sabem, sobrevivemos. Não é uma loucura? Sobrevivemos, olhem. Cá estou. Papai viveu até os 86 anos. Portanto, é certo que existem forças externas, mas o que interessa de verdade é como você reage pessoalmente a essas forças externas. Você pode levar a alegria ao desespero. Acredite. Experimente, na próxima vez. De uma coisa estou certo, o sofrimento gosta de companhia. Não só gosta, mas exige. Os infelizes querem que você também se sinta infeliz. Rapaz, vão trabalhar para isso, posso lhe contar. Não ouse ser feliz. Pois bem, comigo é que não vão se dar bem. Eles podem gostar de companhia, e posso fazer companhia a eles, mas farei com alegria, e não com tristeza. A fim de fazer essas coisas, temos de fazer muitas opções. Uma das maiores opções é escolher você. Escolha você. Pare de se odiar. Pare de fazer pouco de si. Abrace-se e diga: Sabe, você é legal. Pode estar perdendo os cabelos, mas é só o que tenho. Quando você fizer as pazes com sua fraqueza, conseguiu. Não é grande coisa, é apenas uma pequena parcela de você. Você tem que escolher você.
Tenho certeza de que as pessoas que se matam, que não vivem, são basicamente as que não têm um sentimento de respeito próprio. Não sei qual foi a última vez que alguém lhe disse isso, mas quero frisar. Você é um milagre. Eu sempre me assombro. Todos esses rostos diferentes, todos tão assombrosos, todos tão belos. Olhos diferentes, narizes diferentes, bocas diferentes. Vocês são tão diferentes que podem ser identificados por suas impressões digitais. Se isso não lhes mostra como são singulares. Por que foram feitos tão singulares? Para se poderem tornar iguais a todo mundo? Não creio. Não creio que fosse essa a intenção de Deus. Creio que foram feitos singulares porque têm uma declaração singular a fazer. Dediquem a vida a descobrir qual é essa declaração. Desenvolva essa declaração, e partilhem-na comigo, pois nisso ambos nos tornaremos algo mais. Você tem a responsabilidade e o dever de se tornar tudo o que é. Quando você perder você, não restará nada. Conserve a sua dignidade, conserve a sua integridade. Ninguém pode menosprezá-lo, a não ser você. Podem vê-lo de modo diferente, mas você sabe quem é, e seja isso, e com orgulho. Eu sou eu, lembrem-se das palavras de Medeia no final daquela bela peça, onde dizem: Medeia. O que resta? Ela diz: o que resta? Eu. É uma coisa linda, pois você é tanta coisa. Cada um de nós é uma história. Não é assombroso? Fizemos estudos e mais estudos. Numa casa com a mesma mãe, o mesmo pai. Um filho pode tornar-se um santo, o outro um demônio. Por quê? Isso não mostra algo da qualidade especial em você, e como percebe as coisas. Vocês todos chegaram aqui hoje com um mundo diferente em mente. Todos vieram com uma história diferente. Alguns tiveram pais que foram maravilhosos, carinhosos e bondosos. Outros tiveram pais rigorosos, que tentaram, mas fracassaram. Outros tiveram histórias incompletas, com grandes vazios. Outros tiveram histórias plenas e empolgantes. Mas todos vieram aqui hoje. Esse é outro grande porquê. Como? O que temos em comum, que nos reuniu a todos, hoje? Não sei, mas tenho certeza de que existe um fator comum. Há alguma coisa, gosto de pensar que seja magia. E que maravilha, pensem só. Vocês trouxeram a sua história especial. E também tem uma história emocional que é singularmente sua. Alguns de vocês, exatamente neste momento, estão muito sós e desesperados. Alguns de vocês, neste momento, estão muito confusos. Alguns estão amargurados. Alguns estão alegres. Alguns estão em êxtase. Alguns estão trazendo todo tipo de vibrações maravilhosas. Todas são válidas, todas são boas. Todas são belas. Abrace todas, são parte de você. O mistério é nos terem reunido. Não perguntemos por quê. Somos uma cultura de gente que analisa tudo. Alguém lhe diz: eu te amo, e você diz: defina os seus termos. Quase chegamos ao ponto em que não sabemos mais como ter uma experiência plena. Tudo que nos chega passa por um crivo estranho, e, quando nos chega, não é mais do que é, e sim o que queremos que seja e, portanto, nós não mudamos. Não crescemos, não amadurecemos. Continuamos a fazer as mesmas coisas. Dia após dia. Após dia. Mas você é uma história, e uma história singular. É uma história maravilhosa. Mas, seja qual for essa história, já está encerrada. Ame-a e abrace-a, torne a inventar o perdão. Você nunca poderá escolher a vida até aprender a perdoar. Você perdoa as pessoas que lhe fizeram mal aprendendo a perdoá-las e dizendo: está bem. Pois, se não o fizer, carrega essas coisas nas costas como um peso morto e esse peso o derruba. Quando você aprender a perdoar, e quando reaprender a indulgência poderá cortar fora esse peso e todas as energias que você usa para controlar essas coisas podem, agora, ser usadas para ajudá-lo a crescer e se tornar belo. Assim, não carregue o seu passado por aí, como um peso morto, largue-o. Aprenda com ele e largue-o.
Eugênio O'Neill disse uma coisa linda. Nenhum de nós pode curar as coisas que a vida nos fez. Estão feitas antes de nos darmos conta e a eles o obrigam a fazer coisas a vida toda, até que essas coisas, constantemente, interponham entre você e o que você gostaria de ser. E assim você parece perder-se para sempre. Então você é um passado, mas também é um futuro. Você sabe disso. Mas quem pode julgar o que será o futuro? Ninguém. Assim, por que se preocupar com o futuro? As únicas pessoas que enriquecem preocupando-se com o futuro são as companhias de seguros. Elas nos seguram. Deus nos livre. Se alguém que não nos segure são as companhias de seguro. Elas põem todo tipo de ideias estranhas em nossas cabeças, quanto a termos de nos proteger contra todas as coisas, de modo que nos preocupamos com a preocupação. Mas você também é um presente. Você é um agora. Com a vontade, o intelecto, o desejo e o êxtase você pode tornar-se tudo o que quiser, de agora em diante. Isso pode lhe parecer muito, muito ingênuo, mas acredito plenamente que se resolvesse a ser hoje. Digamos que hoje, ao sair, você dissesse: vou descobrir o que significa ser um amante da vida, ou vou descobrir o que significa ser um amante, e, a partir de hoje, vou agir como amante. Sempre que começar a dizer alguma coisa negativa, vou enfiar o punho na boca. O que lhe poderia acontecer nas próximas 3 ou 4 semanas seria chocante, incrível. Você tem o poder. Poderia fazê-lo. Nikos Kazantzakis diz. Você tem o seu pincel, tem suas tintas, pinte o paraíso e depois entre nele. E, se quiser pintar o inferno, pode pintar, mas não me venha culpar, e nem os seus pais, e nem a sociedade, e por favor não culpe Deus. Você assume toda a responsabilidade por pintar o seu próprio inferno. Somos um passado? Sim. Somos um futuro? Sim. Mas a coisa verdadeira a que temos de nos dedicar, se vamos escolher a vida, é escolher a vida no presente. Agora mesmo. Porque é isso que importa. Porque somos também um potencial. Mas, a fim de desenvolver esse potencial, vamos livrar-nos do ser autodestruidor. Paul Reps chama isso de parafernália do anti-ser. E, rapaz, como estamos cheios disso. Temos que nos livrar dos não faça. Temos que nos livrar dos nuncas. Temos de nos livrar dos não posso. Temos de nos livrar dos não, que palavra mais negativa. Temos que nos livrar dos impossível. Não há nada impossível. Temos que nos livrar dos sem esperança. Não há nada sem esperança. Estas são palavras para tolos, e não para gente inteligente. Apague-as do seu vocabulário. Nunca diga nunca. Impossível? Claro que é possível. Os maiores sonhos jamais realizados por homens e mulheres foram considerados impossíveis e alguém provou que o impossível era possível. As pessoas já foram consideradas moribundas e depois se levantaram, dizendo: para o diabo com vocês, eu não vou morrer e não morreram. Não e não. Leia Anatomy of an Illness, Anatomia de uma Doença, de Norman Cousins. Ele foi dado quase como morto. Disseram que tinha meses de vida. Em vez disso, o homem está escrevendo artigos para a Saturday Review, faz conferências no mundo todo, acabou de escrever um livro. Está ensinando, em horário integral. Está ativo e maravilhoso. Recusa-se a morrer. Diga sim à vida. Sim ao assombro, à alegria, ao desespero. Sim à dor, sim ao que você não entende. Experimente o sim. Experimente sempre. Experimente possível. Experimente esperançoso. Experimente farei. E experimente posso. Estou convencido de que seu estado incompleto é o responsável por lhe causar o seu maior sofrimento. Torne-se tudo o que você é. Abrace-o. Mas isso não basta. Você pode dizer: isso parece muita coisa, mas continue a fazê-lo, pois é a obra de uma vida. Descubra novos conhecimentos, novas habilidades, nova criatividade. Você poderia viver até os 500 anos e ainda estar produzindo loucamente.
Mas se quiser mudar mais depressa, mais magicamente, deve mudar esse eu e ampliá-lo para nós. Deve me incluir, a mim. Estou muito farto da geração do eu e mim e acho que vocês também estão. Mas, a fim de fazê-lo entrar na minha vida, tenho que poder ceder um pouco de mim. Isso é bom, pois ganho muito mais. Umas de minhas maiores paixões são as árvores e folhas. Sou tarado por folhas e não disfarço. Quando volto para o leste, onde elas brotam com toda a sua glória majestosa, fico maluco. Lembro-me de que fui visitar um de meus alunos, que mora na Nova Inglaterra, e que queria que eu visse essas folhas no outono. Escrevam hoje nos seus diários. Não deixarei de ver a Nova Inglaterra no outono, de modo algum. Hei de fugir do trabalho. Eu me darei isso de presente. Levarei comigo as pessoas que amo. Vou partilhar essa magia. Então, passeei de carro com o meu aluno, exclamando: "Ah, pare o carro! Ah, meu Deus! Olhe para aquilo!" Eu estava ficando alucinado. Não podia suportar, nunca tinha visto nada igual. Sentimos falta disso em Los Angeles. As folhas secam e caem, só. Lá estavam aquelas árvores com folhas vermelhas, douradas, azuis, roxas, castanhas, magenta e pretas, sim, pretas, tudo na mesma árvore. Podem acreditar? É uma espécie de milagre. Virei-me para aquele meu aluno brilhante, universitário, mas não se impressionem com isso. Uma coisa que aprendi há muitos anos é que a instrução não tem cheiro algum. Algumas das pessoas mais burras que conheço têm diplomas de doutor. Eu tenho um. Em todo caso, eu disse a esse meu aluno brilhante: "Como é que pode? Ele mora lá, morou lá a vida toda. Como é que essa folha resolve ser preta e esta resolve ser amarela?" Ele respondeu: "Não sei. É assim mesmo." Eu disse: "Não é assim mesmo. Há um bom motivo para isso e quero saber qual é. Leve-me já para a biblioteca." Ele exclamou: "Deus, mas você não mudou nada." Então fomos à biblioteca e procuramos o assunto e, sabem, descobri que é mugiu. Agora eu sei, e não vou contar. Mas conhecer o motivo científico para a mudança das cores não torna isso nem mais nem menos espiritual, continua a ser magia. Continua a ser maravilhoso. Para escolher a vida, devemos estar dispostos a arriscar de novo, e a amar de novo. Podem imaginar alguma coisa mais importante? Para que trabalhamos? Por que lutamos? Por que sofremos? Por que esperamos? É o amor. É a vida. Perder isso será sempre a nossa maior perda. Mas se estiverem dispostos a arriscar, a se magoarem, a sofrer, conhecerão o amor. Van Gogh disse uma coisa linda: "O melhor meio de amar a vida é amar muitas coisas." Não é bonito? O melhor meio de amar a vida é amar muitas coisas. Se quiser saber se sabe amar, preste atenção e veja quantas vezes por dia você diz: "Detesto, detesto isso, ah, leve isso daqui, detesto isso, detesto esse tipo de gente, detesto esse tipo de coisas." Em vez de gosto, você diz que ama as coisas. Quantas vezes se ouve dizer gosto disso? Gosto disso, gosto de flores, gosto de crianças, e assim por diante. Outra coisa que vocês têm que saber enfrentar e selecionar é a morte. Temos que fazer as pazes com a morte a fim de escolher a vida, pois a morte é uma amiga incrivelmente boa. Ela nos diz que não vivemos para sempre. E se você quiser a vida, é melhor vivê-la agora. Pois, se esperar, ela pode não estar mais lá. Uma coisa admirável sobre a morte democrática é que ninguém sabe quando ela está se aproximando. Assim, é um desafio para você viver cada momento como se a morte estivesse sentada, dizendo-lhe: "Estou aqui, estou aqui. Estou aqui." Não há nada mais abominável em nossa cultura do que o conceito da morte. Nunca vi gente ter mais medo da morte do que nos Estados Unidos. Sabem por quê? Porque não vivemos. Se vivêssemos, não teríamos medo da morte. Se vocês vivessem todos os momentos que Deus lhes deu, quando chegasse a sua hora, não estariam gritando e berrando.
Perguntem às pessoas que estudam a morte quais são aqueles que morrem felizes. São as pessoas que tentaram conhecer a vida. A morte é um desafio. Diz-nos para não perdermos tempo. Diz-nos para crescermos, diz-nos para nos fazermos. Diz-nos para nos dizermos neste instante que nós amamos, diz-nos para nos darmos agora. Há um livro lindo chamado Leopardo, o Leopardo. Trata de um siciliano que viveu com paixão. Acreditava que a coisa mais bela do mundo era a dona. A mulher. Passou a vida toda admirando a beleza, especialmente a beleza feminina. Também trabalhou para manter a família unida, mas nunca perdeu de vista a magia, a beleza de todas as mulheres. Para ele não existiam mulheres feias. Ele adoece gravemente e por acaso está na Itália do Norte, na ocasião. Um italiano do Sul, da Sicília, nunca sonharia em morrer na Itália do Norte. Diz ele. Levem-me para casa. Levem-me para casa. Tenho que voltar para minha casa para morrer com a minha família. Então levam esse velho de trem pela Itália. É uma viagem linda, e descreve a dor e desespero dele. Ele vai para casa, pois sabe que vai morrer. Chega a Roma e ouve toda a movimentação da estação. Abre a cortina da janela e olha para fora. Vê a senhora mais incrível, a mulher mais bela que já viu na vida. Ela está toda de marrom, com um imenso chapéu marrom, uma pluma marrom e luvas marrons de couro, até em cima. É a senhora mais elegante que ele já viu. Ele olha para ela e diz: Madonna mia. Mesmo doente como está. Ela se vira e sorri para ele e o trem sai da estação. Ele não consegue se livrar da visão daquela mulher. No capítulo seguinte ele está agonizando e toda a família em volta dele. Estão todos chorando. Ele está recebendo a extrema-unção e, de repente, a porta se abre e entra a senhora de marrom. Com toda a elegância do mundo, ela passa pela família e vai para a cabeceira dele. Levanta a mão enluvada e estende para ele. Ele olha para ela e diz: É você. Não é maravilhoso? Não há nada a temer da morte. Nada a temer. É o maior desafio que temos. Se lembrarem de que não vivemos para sempre, poderão virar-se para a pessoa a seu lado e não esperar, mas dizer: Você é formidável. Obrigado por ser você. Podem pegar o telefone e dizer: Ei, mamãe, muitas vezes nós brigamos e tudo, mas eu te amo, e desligar. Assim, como veem, viver é trabalho de toda uma vida. Lembro-me de ter lido em Kierkegaard. A vida só pode ser compreendida em retrospecto, de diante para trás. Sabe, isso é admirável, mas você tem de vivê-la para frente. Assim, podemos não a compreender, mas não tenho tanta certeza de que seja preciso entendê-la. Mas é necessário vivê-la. Mergulhem nas caixas, abram todas. Digam: São todas minhas. É minha prerrogativa. Tenho direito a elas. Você é o dom de Deus a você. Quero concluir com uma coisinha linda que encontrei num livro de John Atwater, chamado The Simple Life, A Vida Simples. É muito lindo e muito breve, e mais ou menos resume tudo isso. Ela disse: Nossas vidas são sobrecarregadas e a vida muitas vezes nos parece um negócio terrivelmente complicado. Os problemas do mundo são tão incrivelmente complexos, vemos que não há resposta simples. A complexidade sempre nos deixa com uma sensação de desesperança e impotência. No entanto, espantosamente, continuamos, dia a dia, sempre esperando, meio inconscientemente, alguma coisa mais simples e com mais significado. Assim, o modo de procurarmos a nossa vida e modo de viver se torna tremendamente importante. Cabe a nós levar à nossa busca essa autenticidade, essa simplicidade, essa franqueza, essa clareza sem peias. Se estiverem interessados nisso de viver a vida plenamente, não é bem expresso? Se estiverem interessados em viver a vida plenamente, então cabe a vocês aprenderem sobre ela e vivê-la. Por certo, podemos conversar juntos, e podemos trabalhar juntos, e podemos aprender juntos, mas, no final, cada qual tem que definir a sua vida individual, pois é a sua vida, só, e de mais ninguém. E não há outro meio.
Escolha a vida.